Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Professor Cauê. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para vocês me olharem. Vamos dar uma ajeitadinha aqui para dar aquela olhadinha mais fixa para mim. Dois, pronto. Bora para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal das antigas, a Guerra de Secessão. O que significa isso? O que foi a Guerra de Secessão? Bom, meu povo, povos e povas, lindo, maravilhoso. O que foi a Guerra de Secessão? A Guerra Civil de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865 entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse conflito trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do país, afetado diretamente sua economia, e resultado em um saldo aproximado de 600 mil mortos. A Guerra de Secessão, mais conhecida como Guerra Civil Americana, ela é um conflito entre o norte. Esse conflito trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do seu país. Guerra de Secessão, mais conhecida como Guerra Civil Americana. O que significa secessão? Ela é derivada do termo latino secessivo. É o ato de se retirar de uma organização, união ou especialmente de uma entidade política. Ameaças de secessão também podem ser uma estratégia para alcançar objetivos mais limitados. A Guerra de Secessão, mais conhecida como Guerra Civil Americana, ela aconteceu entre meados de 1860 até 1865. Ela durou 4 anos. Nossa Senhora! Mas qual foi? Por qual motivo essa Guerra de Secessão? O motivo desta Guerra de Secessão aconteceu entre o norte e o sul dos Estados Unidos. A secessão americana foi motivada basicamente pelas diferenças existentes entre norte e sul dos Estados Unidos durante o século XIX. Os estados do norte eram caracterizados pelo desenvolvimento manufatureiro, com a existência de pequenas propriedades agrícolas e predominantemente do trabalho livre assalariado. O sul, por sua vez, era caracterizado pela dependência do cultivo agrícola baseado no sistema do plantation, no qual havia existência de grande propriedade de terra latifúndio, baseada na monocultura, em geral algodão, e totalmente dependente do trabalho escravo. Economicamente, esses modelos antagônicos completam-se, mas politicamente cada lado possui interesses distintos que contribuíram para o desgaste das relações entre essas regiões. A Guerra de Secessão foi uma guerra civil americana entre o norte e o sul dos Estados Unidos propriamente dito. E também eles tinham suas grandes diferenças politicamente, economicamente, agricultura, manufatura, essas coisas. Por isso que essa guerra foi entre esses dois lados, norte e sul dos Estados Unidos. Principais fatos da Guerra de Secessão. Quais foram os principais fatos dessa guerra? As hostilidades têm início em 12 de abril de 1861, quando as forças confederadas atacam e conquistam o Fort Sumter. Em resposta, a União prepara-se para a guerra. A partir de 1862, executou o Plano Anaconda. A União impôs um cerco à Confederação por terra e por mar, bloqueando toda a exportação de algodão, tabaco e alimentos, bem como a importação de material bélico. Neste mesmo ano, as tropas confederadas sofrem com a derrota em Antietam e amargam a destruição de sua marinha no fronte ocidental. Em 1873, apesar dos esforços do general Lee, que venceu as forças da União na Virgínia, a incursão confederada no norte acaba com a derrota sulista na Batalha de Gettysburg. Os principais fatos dessa Guerra de Secessão foi entre 1861, confederados atacam e conquistam Fort Sumter. Em resposta, a União prepara-se para a guerra. Eles se prepararam para essa guerra 12 de abril de 1861, onde deu início à Guerra de Secessão. A partir de 1862, executou o Plano Anaconda. O que é esse plano?
a União impôs um cerco à Confederação por terra e mar, bloqueando toda a exportação de algodão, tabaco e alimentos, bem como a importação de material bélico. Eles bloquearam todas essas exportações, tudo eles bloquearam para poder impor nessa guerra. E também em 1863, o general Lee ele foi derrotado com as forças da União na Virgínia. Eles foram acaba com a derrota do sulista na Batalha de Gettysburg. Eles acabaram sendo derrotados nessa batalha. Como foi o decorrer dessa guerra de secessão? Como a gente pode falar do decorrer dessa guerra? A guerra de secessão, ela teve o primeiro ato dela. O primeiro ato de agressão com a secessão veio lá da Confederado em abril de 1861. Foi o primeiro ato, o primeiro boom dessa guerra de secessão, que é mais conhecido como Guerra Civil Americana. Os exércitos confederados atacaram um forte ocupado por tropas da União Carolina do Sul. Esse evento ficou conhecido como Batalha do Fort Sumter e não registrou mortos. Esse ataque sulista mobilizou a resistência da União sob a liderança de Abraham Lincoln, que é o Lincoln. Esse daí se deu início à Guerra de Secessão. Inicialmente, o exército da União era formado por 80 mil soldados, número que aumentou consideravelmente ao longo da guerra. Os combates na Guerra de Secessão preconizaram uma característica marcante de guerras nesse período: as trincheiras. O desenvolvimento das metralhadoras tornava a guerra de infantaria aos moldes tradicionais inviável, sendo necessário guarnecer as trincheiras. Tá, todas as guerras que a gente sempre falou, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e depois da Guerra de Secessão Americana, Guerra Civil Americana, essas coisas assim, também toda Santa Guerra vai ter uma guerra de trincheiras, vai ter um mundo de guerras de trincheiras, que vão ser batalhões unidos em trincheira, atacando um ao outro, cada um nessa trincheira, ok? Beleza, para finalizar essa grande aula, derrota dos sulistas dentro dessa guerra de secessão. A derrota sulista no conflito foi consolidada pelos seguintes motivos: os sulistas falharam em obter o apoio estrangeiro, principalmente de França e Inglaterra. O embargo econômico marítimo aplicado por Lincoln aos sulistas sufocou a economia local e gerou crise de desabastecimento, inclusive no exército confederado, o que resultou em deserções. A atuação dos nortistas pelo incentivo à fuga dos escravos em postos sulistas aumentou a crise econômica do Sul. Tá, vamos resumir isso daqui? Guerra de Secessão, guerra civil, mais conhecida como Guerra Civil Americana, teve o boom, o K1 em abril de 1861, foi até 1865, exatamente contra os sulistas e os norte, o famoso norte, como a gente fala, o norte-americano e o sul-americano. Teve essa guerra entre o confronto dos dois. Eles também tiveram um pouco da guerra nas trincheiras, um pouco um atirando de uma trincheira para outra, invadindo uma trincheira da outra. Também, resumindo também, e aí a derrota dos sulistas, eles foram derrotados pelos nortes, o famoso norte-americano, dessa guerra civil e sulista americana. Link para um vídeo explicativo. Tá, mas aí, rapaziada, bom, foi um bom. Muito obrigado por esse ano de 2025. Boas festas. Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo. Prometo pra vocês, no início do ano que vem, ou talvez no Natal, ou talvez no Ano Novo, eu faço um vídeo também, uma aula explicativa também bem legalzinha pra vocês me assistirem, pra não deixar. E depois eu vou sair de férias um tempinho, mas não por um longo tempo. Então, esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa guerra de secessão, essa foi a nossa aula explicativa do professor Cauê, mais conhecido, falando novamente do tema, legalizando, falando novamente, foi a nossa aula explicativa grandiosa sobre guerra de secessão. Guerra de secessão, mais conhecida como a Guerra Civil Americana
norte e sul da América, dos Estados Unidos. Um abraço a todos e espero que vocês curtam as suas festas. O Natal tá aí, tá chegando, e Ano Novo também. Agradeço a todos por comparecerem. Um abraço a todos e tchau!